Fala pessoal, nessa aula aqui a gente vai falar sobre as correspondências de palavras-chave negativas no Google Ads. Então, para quem não sabe, existem regrinhas aí também sobre as palavras negativas, né? As correspondências também funcionam nesse caso, só que o funcionamento delas é bem diferente das correspondências positivas, que é a que a gente usa como segmentação. Então a gente precisa entender direitinho como que funciona para que a negativação de termos que a gente usa e que faz a gente economizar muito dinheiro, né? Evita a gente de torrar a verba desnecessária com cliques indesejados. Então a gente precisa entender como que funciona direitinho isso para a gente usar da maneira correta, beleza? E é isso que a gente vai ver nessa aula. Beleza! Bom, então só reforçando mais uma vez, as correspondências no caso das palavras negativas não funcionam da mesma forma que as correspondências das palavras positivas, tá? Daquelas que a gente usa como segmentação. O funcionamento é diferente e aí até meio curioso, né? Porque no caso da correspondência ampla positiva, ou seja, aquela que a gente usa para segmentar o nosso público-alvo, o Google considera um monte de coisa, né? Variantes aproximadas, erros ortográficos, plural e singular, enfim, várias aproximações, e aí acaba que a gente aparece para vários tipos de pesquisas diferentes, né? Fazendo com que a gente até gaste mais na campanha. Agora, no caso das correspondências negativas, não, né? Mesmo se a gente usar a correspondência ampla, ele vai desconsiderar essas variantes aproximadas, os erros ortográficos, plural e singular, enfim. Então é muito mais restrito quando a gente quer evitar que o nosso anúncio apareça para muitas pesquisas, o Google dá uma complicadinha. Então, mais uma vez, o Googlezinho querendo encher o bolso dele. Mas beleza, vamos lá, vamos entender então como é que funcionam essas correspondências negativas. Como eu já adiantei, né, mesmo que tu use a correspondência ampla, tu vai ter que ter um cuidado muito grande, porque ela não vai considerar essas variações aproximadas, plural e singular. Então vamos exemplificar isso aqui para ficar mais claro. Digamos que tu negative a palavra camisetas. Beleza, se a pessoa pesquisar por camisetas de time, ou camisetas masculinas, ou camisetas femininas, show, teu anúncio não vai aparecer para esse pessoal, tá? Mesmo tendo um complemento, né, no caso de time, masculinas, femininas, tu não negativou isso, mas tu negativou camisetas e esse termo está presente na pesquisa do usuário. Então o Google vai bloquear o anúncio se as pessoas pesquisarem por esses termos, tá? Porque tem ali camisetas, que foi a palavra que tu negativou. Agora, se a pessoa pesquisar por camiseta de time, camiseta masculina, camiseta feminina, aí o teu anúncio provavelmente vai aparecer igual, né? Então, para garantir, não negativa só o termo que tu não quer, né? Não negativa só no plural, negativa no singular também, negativa com um erro ortográfico, com e sem acento, porque muita gente erra a digitação, digita rapidinho ali. Então, caso não esteja exatamente da forma que tu negativou, o teu anúncio vai aparecer mesmo que tu esteja usando a correspondência ampla. Que merda, hein? Então, no caso das negativas, não vale aquela máxima de menos é mais, né? Vale a máxima de mais é mais, então coloca o máximo que tu conseguir aí para evitar de receber cliques desqualificados aí que vão fazer com que tu torre a tua verba. Bom, mais um exemplo da própria página de suporte do Google, tá? Então, nesse caso, a palavra negativa como correspondência ampla foi tênis de corrida. Se a pessoa pesquisar por tênis azul ou por tênis para corrida, o anúncio tá qualificado para exibição. Então, tu não vai bloquear esses termos. Se tu não quiser aparecer para esses termos, tu vai ter que negativar de outra forma. Claro, se tu quisesse negativar só tênis, aí tu não apareceria para nenhum desses termos. Mas como no caso é tênis de corrida, tá qualificado para aparecer para esses dois exemplos. Agora, se a pessoa pesquisar por tênis de corrida azul, ou por corrida tênis, ou por tênis de corrida, como dá para ver aí na imagem, o teu anúncio não vai aparecer, tá? Importante deixar claro que se tu negativou com acento, é muito provável que os anúncios só não apareçam se a pessoa pesquisar com acento também, tá? Então, se tu quer garantir, mais uma vez, coloca sem acento também, né? No caso do tênis ali, bota sem acento. Pode considerar também, como eu falei, alguns erros ortográficos, né? De repente, a pessoa pesquisa com 2 N's, sei lá. Então, se quer garantir, tu vai ter que negativar dessa forma também. Agora, se tu usar a correspondência de frase como negativa, aí obviamente ela vai ser mais restrita ainda do que a ampla, tá? Acho que na maioria dos casos vale mais a pena negativar como ampla e de várias formas diferentes, mas caso tu queira usar a de frase, aí ele só vai negativar se o usuário pesquisar exatamente na ordem que tu negativou o termo, né? Então, o funcionamento é igual à antiga correspondência de frase como positiva, né? Ela teve umas alterações, ela funcionava assim, né? A pessoa tinha que pesquisar exatamente na ordem que tu colocou a palavra-chave. Então, por exemplo, no caso do tênis de corrida, se a pessoa pesquisasse por corrida tênis, como? Né? A ordem invertida, o teu anúncio não apareceria, no caso da positiva, tá? Agora isso mudou, mas na negativa ainda vale essa regra antiga. Então, para não aparecer o teu anúncio para a pesquisa da pessoa, ela tem que pesquisar exatamente da forma que tu negativou, e aí pode ter alguns complementos antes ou depois. Então, se ela pesquisar por tênis de corrida azul, não vai aparecer o teu anúncio, porque a frase tênis de corrida segue a mesma ordem que tu negativou. Se ela pesquisar simplesmente por tênis de corrida, aí obviamente também não vai aparecer. Se ela pesquisar por tênis de corrida da Nike, ou da Adidas, ou de outra cor, também não vai aparecer, porque a ordem está mantida. Tá? Agora, se ela pesquisar por tênis para corrida, por tênis azul, que foram os dois exemplos que ativam na ampla, vão continuar ativando na de frase, mas dessa vez o corrida tênis também vai ativar, porque a ordem está invertida, né? Na ampla ele não ativaria, beleza? E aí, por fim, a exata, que aí é a mais
fácil de entender, né? Porque só vai negativar se a pessoa pesquisar exatamente pelo termo que tu usou. Então não pode ter complemento antes ou depois, tem que ser exatamente pelo termo que tu negativou. Então se tu quer negativar um termo muito específico, né, mas só aquele termo, não quer correr o risco de perder pesquisas que podem ser muito parecidas, aí negativa como exata. Mas enfim, na maioria dos casos a gente usa a correspondência ampla, porque como eu falei, nas negativas vale a máxima de mais é mais, quanto mais tu colocar, melhor, obviamente, termos que não sejam interessantes para o teu negócio, né? Mas não vale a pena economizar nos termos, porque isso vai fazer com que tu minimize os riscos de aparecer para várias pessoas que não fazem parte do teu público e gastar a tua verba aí com cliques desqualificados, tá? Então, assim, quer garantir negativa como ampla, com ou sem acento, singular, plural, erros ortográficos, variações aproximadas, enfim. Considera tudo, vai jogando tudo como palavra negativa, porque, como eu falei, as correspondências negativas são diferentes das correspondências positivas, né? Muita gente acaba deixando passar isso, acha que é só negativar um termo lá como correspondência ampla, que ele vai pegar um monte de variação aproximada, e isso acaba não acontecendo, e aí faz com que as pessoas gastem muito dinheiro sem necessidade. Bom, então por hoje é isso e a gente se vê na próxima aula. Valeu!